Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Brani, ator, vencedor do Festival de Cinema de Caçapava 2023. Estou agora aqui em 2024 na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito top, porque nós temos aí o retorno de uma fantástica profissional que cada vez, todo ambiente que ela entra, ela encanta a todos. Ariane, gratidão, muito bom te ver sempre, tá? Eu que agradeço, porque quantos elogios, né? Muito obrigada. Ariane, na outra entrevista, né, você falou também da sua trajetória profissional e atualmente você fez mais um estágio que eu considero exponencial, né? E você até o olhar feminino, você continua com a parte de gestão, né? Mas também tem uma parte do olhar feminino. Conta tudo, por favor. Vamos lá. É a última vez que eu vim aqui, eu estava organizando toda a minha mentoria, workshop para mulheres, né? Que eu atuo com autoestima, com empoderamento feminino. Então eu faço com que essas mulheres consigam enxergar o poder que elas têm para ir além, né? Para conquistar aí mundo afora, porque todos nós temos esse potencial. E naquela época eu fazia isso atrelado ao meu outro trabalho, né? Que era no mundo corporativo, e hoje eu consegui fazer essa migração. Então hoje eu atuo 100% com mentorias, não apenas pessoal, né, com essas mulheres. Esse é um trabalho que eu falo que é a minha missão de vida, e aí o meu trabalho mesmo são mentorias. Aí eu atuo com essa mentoria de desenvolvimento profissional, que atrela uma a outra também, né? Uma dessas mulheres que vai crescendo, vai buscando seu poder, precisa no futuro dessa mentoria profissional para crescer na carreira, né, uma carreira crescente. É verdade. Ora, é interessante quando você vê assim, a massa em si, né, um grupo de pessoas. Muitas vezes a gente vê que, pelas crenças limitantes, aquilo que vem dos avós, dos pais, eles parece que são destinados a uma determinada coisa, mas estão frustrados, porque falta alguma coisa. Então, mesmo que tenha feito um bom ensino fundamental, um bom colégio técnico, uma boa faculdade, né, muitas vezes ela não consegue expandir, né? Talvez assim, se tivesse alguma coisa para ela, que falasse assim, que todas as respostas estão dentro da gente, né? E estão, né? E que estudando isso daí e confiando mais na própria pessoa mesmo, né? Esse grau de empoderamento interior. Eu queria que você falasse mais disso aí. Então, isso daí eu abordo fortemente nos meus workshops e nas mentorias. Então, eu faço... Pode ser a pessoa mais humilde que for. Sim, ela tem empoderamento. Todas, não tem distinção. Não é porque é rico, não é porque... E todo mundo, e assim, é incrível, porque toda classe social tem a mesma dificuldade. E o mesmo medo, eu diria. Sim. Porque como o ser humano, no geral, tem medo de se conhecer verdadeiramente, né? Porque a partir do momento que você realmente se conhece, entende os seus bloqueios, o porquê algo não está indo para frente e como trabalhar aquilo, você realmente não vai crescer. Você vai ficar ali estagnado, né? E as frustrações continuam. As frustrações continuam. O que o ser humano ele costuma fazer, né? E as mulheres, eu gosto de atuar com as mulheres, porque como as mulheres elas têm esse lado mais emotivo, mais sentimental, então acaba sendo muito mais forte, né? Não que não aconteça com os homens também, mas com as mulheres é um percentual muito maior. Então, quando a gente tem uma ferida, aconteceu alguma coisa lá no passado, aí ficou aquela ferida, aí você vai passando, a vida vai seguindo, mas a ferida ela tá lá. Ela existe. Exatamente, também. E ao invés de entrar, entender, ressignificar aquele momento, aquela situação e curar para seguir em frente, as pessoas só deixam. Não, deixa pra lá, deixa naquele fundo. Dia eu faço, né? E o que eu acho interessante, até que eu falo muito das minhas mentoradas, é que algumas têm medo, têm vergonha de contar a sua história.
Só que não é que você vai inventar uma história, não é isso. Mas você pode contá-la de um jeito diferente, porque nós temos perspectivas diferentes, né, dos acontecimentos da vida. E o meu trabalho é justamente esse, fazer com que ela enxergue aquele momento de uma nova perspectiva, né, para que ela consiga seguir em frente mesmo, não ter aquela dor tornar-se um aprendizado, uma evolução, para que ela consiga seguir em frente. Tá certo. Isso daí é muito importante. Parece que aquele negócio da parábola do filho pródigo, do cair em si, né? É aquele momento de reflexão, né? E fala, puxa vida, eu só tenho que ganhar com isso. Só. Né? Eu sei lá, tenho que pedir perdão para alguém? Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Faça. Mas quando encontrar o seu verdadeiro propósito de vida, aí a janela se abre, né, para o mundo, né? Com certeza, eu falo para eles, eu não tenho medo, sabe? Se precisar exatamente, se precisar recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Sim. Deu vontade de tirar chore, isso é emoção, está liberando, né? É verdade. A emoção. Então, qualquer coisa que as pessoas fizer por elas mesmas já é um avanço, já é um passo, né? Não tem aquela palavrinha tão pequenininha que causa tanto estrago na vida dos outros, que é o medo, né? Isso daí faz com que as pessoas travem. Então, não tenham medo, sigam, recomecem, quantas vezes forem necessárias, perdoem quem tem que perdoar, ressignifiquem suas histórias e sigam em frente. Só tem a ganhar com isso. É verdade. Muitas vezes o ser humano, assim, tem o físico, você vê, mas essa fronteira do cérebro, né? Às vezes a pessoa foi guardando nos arquivos internos muita mágoa. Sim. Né? Foi guardando. Ele não sabe jogar na lixeira. Então, tem que ter ajuda de um profissional. Assim, olha, quando o teu computador está voltado, você tem que fazer, você tem que tirar alguma coisa e jogar na lixeira. Né? O cérebro humano também, para ser feliz, tem que fazer o mesmo procedimento. Não é tão fácil como o computador, só que é um aprendizado. Quando consegue realizar aquilo, a alegria volta. Sim. Né? A visão de mundo fica melhor. O próprio comportamento com os filhos, os amigos, né? O local que a pessoa está. Então, ao invés de acordar com aquela mágoa, com aquele olhar difícil, então, ela passa a ser alegre. E essa alegria, né? Essa energia, ela contagia os amigos. Sim. Tudo melhor. Sim. Tudo melhora mesmo. Aí eu falo assim, eu participei de uma formação no final do ano, e lá nós estudamos o cérebro humano, né? A gente tem aí dividido entre o Self 1 e o Self 2, né? Que tem a parte racional e a emoção, né? Que é o lado criativo, que é o lado das emoções, que é onde tudo acontece. E as pessoas, às vezes, nem sabem exatamente o que tem ali dentro. Então, como que elas vão limpar se elas nem sabem o que tem para ser, né? Para limpar de fato. E as conexões que existem, né? Sim. Aí tem todas essas... liga, né? Um com o outro para poder ter esse equilíbrio. E quando você falou para mim, de acordar, né? Que contagia, toda vez que nós acordamos, tem pessoas que acordam, eu quero ficar mais 5 minutos na cama. Gente, vocês não têm ideia de como isso não é legal. Porque os 5 primeiros minutos do nosso dia, ele representa muito o dia todo, né? Agradeça, né? É como se fosse assim uma convenção que você tem que fazer a largada. É isso, adorei o exemplo. É isso. Então, assim, se ela for boa, você está preparado. O dia vai fluir. Vai. E a diferença de você acordar mal e acordar bem é o que vai fazer do seu dia ou no dia bom ou não. Exatamente. Se você acorda, né, agradecendo mais pela um oportunidade de ter mais um dia, de fazer coisas diferentes, de aprender, né, ter novos conhecimentos, já é um avanço. É verdade. Olha, muitas vezes eu conversei com as pessoas nas aulas que eu lecionei,
E as pessoas muitas vezes falam assim, o senhor não tem tempo, não sei o que, então. Olha, essa noção de tempo, se eu pensar como engenheiro, é assim, ter 24 horas por dia, vezes 60 minutos, né? Dá 3.600 minutos por dia. Não, dá 1.440 minutos por dia, né? 1.440 minutos por dia, e considera que um minuto é importante. Sim. Por um minuto, uma pessoa é salva de se afogar. Por um minuto, ela consegue voltar do ataque cardíaco. Por um minuto, sei lá, você é salvo de se atropelar. Né? Então, os minutos são muito importantes. Muito. E a gente tem 1.440. Só que se quiser dormir o dia todo, ou você ficar só no celular o dia todo em coisas que não te agreguem, né? Então, a divisão do tempo tem que ser da pessoa. Então, se a pessoa acordar e falar, bom, eu preciso fazer minhas coisas. Então, um exemplo que eu dou é assim, como é que você divide o seu tempo? Fala assim, eu acordo de manhã cedo, eu ponho um boné fictício do presidente. Aí eu delego o King Office Boy, que ele tem que ir no banco, no correio, até meio. Eu delego um pouquinho de diretor comercial, que ele tem que fazer uma proposta comercial vencedora. Né? Eu delego o King de esportivo, que ele tem que fazer musculação e tal. E depois eu cobro de todo mundo. Entendeu? Mas no final do dia, todas as tarefas são cumpridas. É isso. E aí a distribuição do tempo, né? Então muitas vezes eu falo assim, como eu sou muito ecológico, eu pego aquelas caixas de remédio, caixa de pasta de dente, eu abro com cuidado e tem a parte branca de dentro. Sim. Então normalmente à noite eu gosto de ver um filme, então eu pego aquela, aí eu lembro, amanhã eu tenho que ligar para a Ariadne, eu tenho que ligar para eu ponho na outra, olha, amanhã eu preciso correr, eu preciso do banco, não sei o que lá tal. E a outra eu deixo livre. Eu vejo uma frase bonita no filme, eu anoto. Eu faço isso também. Depois eu pego aquilo, coloco o computador e aquilo no outro dia de manhã cedo eu olho e falo, pô, isso daqui tem que fazer hoje. Né? São os alertas. Então, eu não gastei tempo que estava gritando, eu não gastei dinheiro em nada, porque não precisa nem comprar um caderno, aquilo lá, acabou reciclando aquilo, mas o importante, ele me lembra de manhã cedo todas essas tarefas que eu tenho que fazer. Excelente. E resumindo isso tudo, é gestão de tempo, né? Gestão de tempo. Essas 1.140 horas que 1440 que você tem, eu tenho, você tem, eu tenho, os outros têm, porque algumas pessoas conseguem fazer e têm sucesso, e outras parece que param na primeira atividade. É organização e gestão de tempo, né? Tem que ter, isso é fundamental para que você alcance o sucesso, né? E evitar procrastinar. Né? Então você pega todos os seus sonhos, coloca no papel, aí você põe assim, olha, esse daqui é esse ano, esse daqui é ano que vem, esse daqui daqui 5 anos, 10 anos, aí eu falo assim, tenta trazer o de 10 anos para 8, né? Ou de 5 para 3, ou do final do ano para o mês que vem. Sabe uma dica que eu dou nessa parte dos sonhos? Que eu falo para elas fazerem, que daí mentaliza, tudo que a gente mentaliza e visualiza é mais fácil de atrair, né? Exatamente. Eu falo, pega uma foto sua bem bonita, aquela que você mais gosta, e coloca no meio de uma folha ou no computador, enfim, no meio da página, e aí vai buscando imagens que representem o que você quer conquistar. Então, por exemplo, quero ir para a Disney. Pega a foto do castelo da Disney. Eu quero dar muitas mentorias no ano. Pega uma imagem de uma palestra, né? E vai colocando em volta da foto. E aí você todos os dias olha para ela, lembra o porquê que você levantou aquele dia, atrás de quais sonhos você está. E aí você vai visualizando já acontecendo, já naquela situação. Então isso faz com que atraia, né, para sua vida. Quando a gente consegue visualizar é mais fácil, né? E tem que almejar, né? E aí almejando as coisas, parece que o universo conspira e fala, opa, aquela pessoa precisa, está querendo e merece. Vamos fazer acontecer. Sim, exatamente. E o contrário também acontece. O contrário também. Aquelas pessoas que, não quero nada da vida, só quero ficar reclamando, então tá bem. Nada certo, vai continuar não dando certo, errado. É
É assim Legal. mesmo. Olha, e você continuou com os seus workshops também, né? Continuo, inclusive eu estou organizando esse ano, o primeiro workshop vai ser em maio. Ainda não tenho muitas informações assim de local, nada, mas breve eu vou falar. E o meu workshop ele chama Permita-se, que é justamente, eu gosto dessa palavra, que é para você se permitir ser o melhor. Sim, não é assim a obrigação. Se for obrigação, é sua, de dentro para fora, né? Então, permita-se, eu acho que sabe o que você fez? Você fez uma chave do coração para fora. E não assim, alguém que vai ter que abrir. Não. Né? Então, permita-se assim, é você que abre a porta. Né? Aí nesse workshop eu trabalho com crenças limitantes, com os 4 sentimentos mais poderosos que nós temos, com algumas meditações guiadas também. Então é emocionante, é forte. Verdade. E é bem gostoso, assim, é gratificante quando chega no final. É bacana porque você vai propor lá o equilíbrio das coisas. No equilíbrio é que as coisas acontecem. Sim. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa fale, olha, eu gosto de tomar uma cerveja. Tá bom, se você tomar uma latinha por dia, você tomou 365. Mas não pode querer tomar 365 num dia, né? Senão dá um problema. Não vai dar bom. Então eu falo assim que o planeta ensina a gente, a natureza ensina a gente muito bem. Uma pessoa, você vê, uma pessoa que vive até os 50 anos de idade, ela faz o equivalente a 3 toneladas de cocô. Então você imagina a quantidade. Então a natureza não tem que ficar assim. Exatamente. Então assim, tudo a gente tem que ver um dia após o outro, mas com o máximo de eficácia, assim, tendo um propósito firme daquilo que a gente quer. E aí as coisas acontecem. Se todas as pessoas pensassem assim, olha, eu vou ser avô, eu tenho que cuidar dos meus netos até eles terem 18 anos. Aquilo vira um propósito então. Vira mesmo. Né? Então, nessa vida eu sempre quis conhecer, sei lá, a Tailândia. Então faz todo o projeto, estuda sobre o país e tal. Quando você vai ver, você tem tantas informações que vai facilitar muito você chegar lá. Muito mais. Planejamento, né? Então assim, nós estamos falando de tópicos importantíssimos para as pessoas evoluírem, né? Então que a gente falou primeiro dessa parte positiva, né? Do pensamento positivo, essa organização, gestão de tempo, né? Isso daí é muito necessário. E planejamento, porque sem planejamento também é aquela velha história, né? Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Sim. Você tem que planejar e saber onde quer chegar, né? Exato. E aí no campo profissional, as pessoas, quanto mais puderem dominar mais um idioma, melhor. Porque aí as coisas acontecem melhor, as viagens acontecem melhor. Qualquer coisa o idioma não pode ser um empecilho para você não conquistar os seus sonhos. Então tem que buscar isso, né? É verdade. Ariadne, se você pegar a Ariadne de 10 anos atrás, é outra pessoa? Completamente, que bom! Mas foi graças àquela Ariadne de 10 anos atrás que eu cheguei na de hoje, né? Eu sou grata a ela. Momentos de reflexão, sim, aprendizado, momentos bons, momentos de evolução. E assim... E pessoas queridas também, que é importante. E no caminho da vida assim, isso vale a pena, isso vale a pena. Aquilo que não vale a pena, não precisa. Não precisa para quem insistir, né? Exatamente, Então, ir atrás dos desafios. Porque sem os desafios a gente não cresce. Não mesmo. E ter um propósito sempre de vida, né? Tá certo. Nós estamos tantos finais, quero que você volte outra vez. Com certeza, vai ser um prazer. Deixar seus contatos, por favor? Claro, com certeza. O meu arroba é ariadne.ferreira, com 2 As no Instagram, tá? E qualquer coisa, só me chamar lá que eu falo com vocês. Perfeito. Gratidão. E por favor, vamos sentar. Eu que agradeço, foi maravilhoso.
Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional que domina muito bem a área de mentoria para que as pessoas cresçam e sejam pessoas melhores. Ariadne Ferreira, nós terminamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.